Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Pai, no nome de Jesus, nós queremos Te louvar, Senhor, pela leitura da Tua palavra, e queremos mais uma vez, Senhor, receber a revelação desta palavra que é vida, que é penetrante, que nos traz a luz, a revelação daquilo que Cristo conquistou para nós. E nós queremos, Senhor, nesta manhã, falar de uma pessoa que, nesta nova aliança, tem um papel tão relevante, o Espírito Santo, aquele que habita dentro de nós. E nós queremos, Espírito Santo, ser guiados sempre por Ti, dirigidos sempre por Ti. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, qual o papel do Espírito Santo, então? O que o Espírito Santo faz na nova aliança? A gente já falou dessa aliança perfeita, a gente já falou que essa aliança, ela é inquebrável, ela é imutável, ela é uma aliança que vai perpetuar pelos séculos dos séculos, e ela não tem fim. E Jesus, através do Espírito Santo, Ele tem ministrado ao coração da igreja. E precisamos, então, saber que esse Espírito, ele faz parte de toda a história da humanidade. Desde o princípio, em todas as alianças que tivemos ao longo da história do povo de Deus, o Espírito Santo sempre esteve presente, e de uma forma agora tão mais atuante na nova aliança. O próprio Senhor Jesus, no texto que acabamos de ler, Ele diz que a gente não ficaria órfão, Ele deixaria o outro Consolador, aquele que estaria conosco, para nos guiar, para nos orientar, para nos dar direção. E a gente precisa entender, então, que o Espírito Santo é uma pessoa. E como uma pessoa que habita dentro de nós, Ele nos dá direção, Ele tem uma forma de se comunicar conosco, de agir na nossa vida, e nós, como templos desse Espírito, nós somos guiados por Ele. E eu quero lembrar a você, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Hoje a gente vai ler muitos versículos, para que você tenha a convicção daquilo que é o Espírito Santo e como ele atua dentro da tua vida. Versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios diz assim: não sabeis, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto, dizendo o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus
e que o Espírito Santo de Deus habita em vós, a igreja de Corinto precisava dessa orientação, dessa fala do apóstolo Paulo, porque tudo era novo para o povo. Você sabe que a igreja de Corinto eram os gentios que não tinham tanto conhecimento ainda da verdade, era tudo muito novo, mas através da revolução do Espírito Santo, Paulo traz ao conhecimento dessa igreja, dizendo para eles: olha, vocês agora, como nova criatura que são, vocês têm o Espírito Santo habitando dentro de você, e isso foi um presente de Deus. A bondade e a graça de Deus na nova aliança, ela deu a você o maior presente, o Espírito Santo habitar dentro de você. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 19, é outro versículo que você deve deixar aí bem grifado na sua Bíblia. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo, ou seja, esse tabernáculo aqui, de carne e osso, é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O apóstolo, mais à frente, ele está falando para a igreja de Coríntios sobre uma postura do corpo, como a gente deve cuidar do corpo, como a gente deve tratar do corpo, e ele ratifica aquilo que ele disse em 1 de Coríntios 3,16, agora ele está novamente ratificando e dizendo: olha, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E ele está em vós, ele habita em vós, o qual tendes recebido da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós, então, da nova aliança, crentes da nova aliança, temos dentro de nós o Espírito Santo. Semana passada eu falei para você que esse Espírito que habita dentro de você, ele vai te guiar toda a verdade, ele vai te orientar, ele vai te ensinar, ele não entra e sai mais da sua vida, disse até de algumas orações que a gente não deve fazer: entro na tua presença, porque quem entra sai. Então o Espírito não entra e sai, aliás, ele entrava e saía na antiga aliança. A Bíblia diz que vinha o Espírito do Senhor, é um dos nomes do Espírito Santo, e se apossava de Saul. E aí Saul tinha uma força sobrenatural, e com a queixada de um animal, ele matava os seus oponentes. Vinha o Espírito do Senhor sobre Eliseu, sobre os profetas. Se você é um estudioso da palavra de Deus, e já estudou as antigas alianças, você vai ver que essa forma de linguagem é para nos dizer que havia sim esse entrar e sair da manifestação da presença de Deus sobre as pessoas. Mas na nova aliança, Deus determinou que o Espírito Santo não entre e saia mais da tua vida, mas que ele permaneça dentro de você até a consumação dos séculos. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso. Nosso andar, então, hoje, é guiado por ele. E Gálatas 5,16, abra por favor a sua Bíblia, em Gálatas 5, versículo 16, o apóstolo Paulo também está falando sobre esse andar agora, que nós, os crentes da nova aliança, precisamos ter. A nossa vida, o nosso andar, a nossa postura, a nossa forma de falar, a nossa forma de negociar, a nossa forma de agir, a nossa forma de tratar o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos amigos, aqueles que estão próximo de nós, aquelas pessoas que cruzamos com elas todos os dias, deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque se você é templo do Espírito Santo, você está, através da sua vida, ao passar por aquelas portas, aonde você estiver, você estará, através da tua vida, glorificando e testemunhando o nome de Cristo. Você pode dizer amém por isso.
Então, com o seu falar, com o seu agir, com o seu proceder, com a sua forma de negociar, se você é um profissional liberal, se você é um empresário, com a tua forma de agir em todo a sua existência, ela precisa ser guiada e dirigida pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz agora para a igreja da Galácia, e diz assim, olha, você pode ler comigo o versículo 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais mais sob a lei. Aleluia! O apóstolo, então, está nos ensinando, através dessa mensagem, gente, que nós devemos, como crentes renovados, nova criatura, que vivemos, a aliança perfeita, andar no Espírito. Pastor, e como é isso? Eu vou andar zen, fazer um mantra. Não. Andar no Espírito é andar aqui, ó. Eu estou andando com Ele, você está andando com Ele. É eu falar com a minha esposa, eu estou falando através da unção e da direção dEle. E as obras da carne, ou seja, o velho Marcos, aquela velha criatura, aquele que tinha outras posturas, um outro proceder, uma outra forma de tratar os meus amigos, os meus vizinhos, as pessoas nos negócios, ele agora é guiado e dirigido pelo Espírito Santo. E as obras da carne que remetem-nos a esse velho homem ou essa velha mulher que era você, não deve mais, porventura, nunca mais dominar você em nada na sua vida. E aí tudo que você faz, tudo que você diz é para exaltar e para testemunhar a glória de Deus através da tua vida. Precisamos e devemos, então, agir assim, como cristãos. Precisamos agir assim, porque agindo assim a gente vai estar amando, a gente vai estar testemunhando aquilo que é Cristo. Cristo é amor, Cristo é o Deus de toda a paixão, de todo o interesse em ver a humanidade sarada, restaurada. E nós, então, cheios dessa atitude, a gente vai estar exalando e testemunhando o amor de Cristo. E esse amor fluirá de você, através da sua vida, do seu comportamento, das suas atitudes, de tudo que acontece na sua vida. Mas pastor, como é que eu faço? Meu marido não é crente, meu filho não é crente. Ame, querida, ame, querido. Aliás, esse foi o resultado da Mariane, Várias vezes Mariane fez gabinete comigo, pastor, caso ou não caso. Falei para ela, Mariane, olha, o Espírito Santo vai guiar você, como ela disse aqui. O Espírito Santo falou fortemente ao meu coração que eu tinha uma missão, E ela tinha essa certeza, e ela orava pelo Flávio. Flávio não era cristão, E ela orava por ele, intercedia por ele, clamava por ele. E de repente Flávio veio a primeira vez no encontro. Veio a primeira vez, o Espírito Santo faz assim, ó. A pessoa nem sente, mas já foi fisgado, já foi laçado. E vem a primeira vez e olha assim e fala, pô, crente não é careta não, Crente não é maluco não, Crente não é aquelas coisas bitoladas que eu vi, não. Crente é normal, Crente é gente boa. E ele começa a sentir a unção do Espírito Santo, ele começa a ver coisas extraordinárias que vão acontecendo, e através da postura daquele que é a nova criatura, é óbvio, não foi apenas Mariana trazer o Flávio aqui, não, pelo contrário, mas a postura diária dela, que foi convencendo, que foi atuando, que foi sendo uma testemunha na vida do seu marido. E gente, a gente agindo com amor, a gente tratando os nossos filhos com amor, tratando os nossos cônjuges com amor, não tem para onde, tratando os nossos vizinhos com esse amor de Cristo,
Os nossos clientes, se você é um profissional liberal ou um empresário, não tem para onde o amor de Cristo vai impactar as pessoas. Porque é para isso que você é uma nova criatura. Você pode erguer as suas mãos aí e dizer isso comigo? Para isso eu sou uma nova criatura, para impactar esse mundo com amor. É para isso que você é um crente, para amar as pessoas, para dizer para elas que é a solução para elas, que a vida, e é uma vida abundante, que Jesus resolve, que Jesus acerta a nossa vida, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Você e eu, então, somos essas testemunhas vivas, para através da nossa nova identidade em Cristo Jesus, nós mostrarmos a esse mundo que Ele tem uma pessoa que ama ela, que ela é uma pessoa amada, que ela é uma pessoa querida. E que nós agora, como nova criatura, nós estamos cheios do Espírito Santo para animar, para fortalecer, para dar uma palavra de vida, para dar uma palavra de esperança, para dar uma palavra de amor. Aliás, você já parou para pensar quantas pessoas vêm até você e falam de tantas coisas, de tantas decepções, de tantos problemas que elas estão passando? Você já parou para pensar que é assim quando você senta no cabeleireiro, é assim quando você senta no cabeleireiro, no barbeiro, homem, né? É assim que a gente percebe numa fila de banco. As pessoas estão precisando de ajuda, gente, precisando de amor, precisando de atenção. E aí Deus coloca essas pessoas até você, para você dizer para elas: olha, eu também era assim, mas eu me tornei uma nova criatura. Eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, e a minha vida, né, tem sido transformada, porque esse Espírito dele que habita dentro de mim tem feito coisas extraordinárias na minha vida, tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, tem protegido a gente. E, gente, o Espírito Santo está aí dentro de você, para que você possa então ser essa pessoa que vai transformar, que vai ajudar os nossos irmãos e amigos. Ele guia cada um de nós à verdade, ele nos mostra a verdade. O papel do Espírito Santo hoje na igreja é exaltar o nome de Jesus e falar através de nós que a obra consumada da cruz foi perfeita. Uma obra perfeita, glorificando aquele que é digno de toda honra, e toda glória e todo louvor. O Espírito Santo, então, ele nunca vai deixar você. Você pode dizer amém por isso? Aleluia! E eu convido você a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. O Senhor Jesus, enquanto estava no seu ministério, Jesus deixa uma grande comissão para a gente e fala assim, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode dizer graças a Deus por isso. Então, querido, na nova aliança você não anda mais sozinho, você estará sempre com o Espírito Santo.
em qualquer crise, em qualquer situação que você esteja vivendo, seja ela uma situação que você esteja talvez passando por um vale, saiba de uma coisa: o Espírito Santo está com você, Ele estará te dando direção, Ele vai estar falando ao teu espírito, seja um momento difícil, seja um momento de alegria, que você tenha sempre essa consciência e essa atitude de estar junto com o Espírito Santo, estar caminhando com o Espírito Santo. Esse foi um grande segredo, aliás, o maior segredo da igreja neopentecostal, neotestamentária, né? A igreja entendeu tudo isso. E Jesus, então, cheio do Espírito Santo, liberou o Espírito Santo para a igreja, ministrou o Espírito Santo para a igreja. E para você ter uma ideia, no livro de Atos, que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, a Bíblia diz que há aproximadamente, os estudiosos dizem que há 56 referências que falam sobre o Espírito Santo. E ele foi derramado sobre nós, você já sabe disso, está lá em Atos capítulo 2, foi uma ordenança do Senhor Jesus para a igreja que estava iniciando, através de Pedro, né, e os 10 amigos, mais um grupo de irmãos. Segundo os estudiosos, as 120 pessoas estavam ali reunidas, e todos eles, né, receberam do Senhor Jesus, né, receberam do Senhor essa ordem de ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem cheios do Espírito Santo, e através dessa unção do Espírito Santo, a vida deles foi totalmente impactada. A vida dos apóstolos, a vida daquelas pessoas foi totalmente transformada. Eles foram batizados no Espírito Santo. Atos 2, de 1 a 4, eles foram cheios do Espírito Santo. Esse Espírito foi derramado sobre todas as pessoas. Aliás, uma outra coisa que eu falei semana passada, eu quero repetir para você: o Espírito Santo na nova aliança não vem mais sobre porções sobre a tua vida. Ou seja, aquelas orações que há na antiga aliança: dai-me, Senhor, porção dobrada do teu Espírito. Essa oração não funciona na nova aliança. Mas por quê, pastor? Simples, porque na nova aliança o Espírito Santo foi derramado sobre você. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos da nova aliança. Então, se você quer ser cheio, né, quer viver essa plenitude, você precisa orar certo. Você precisa, se você ainda não foi batizado, você precisa falar com o Senhor: Senhor, Tu és o batizador, Tu és aquele que derrama, e eu quero ser cheio desse Espírito. Eu quero receber os Teus dons, eu quero receber a Tua plenitude. Atos 4:8 diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fez coisas extraordinárias. E eu quero lembrar a você, tudo quanto aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos não ficou no passado, não. É para a igreja contemporânea que estamos vivendo. Pedro, cheio do Espírito Santo, vai comigo, Atos 4:8 diz assim: Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para aquelas pessoas, autoridades do povo, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome dele é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Gente, o texto que acabamos de ler fala de algo extraordinário que Pedro e João fizeram. E por abençoar pessoas, por amar pessoas, por atender a quem que estava enfermo, eles foram presos. E na autoridade do nome de Jesus, através do poder do nome de Jesus, eles declararam para as autoridades e disseram: olha, tudo isso que fizemos por esse que estava coxo, por esse que estava enfermo, do capítulo 3, foi para que o nome de Jesus fosse exaltado. Ele nos capacitou, Ele nos encheu, Ele derramou sobre nós do seu Espírito, para que fôssemos homens e mulheres agora cheios desse Espírito, e orássemos pelos enfermos, clamássemos pela sociedade que estamos vivendo, e intercedêssemos pelos cativos, pelos oprimidos, pelo caos, pela miséria, pelas coisas horríveis que acontecem no mundo, mas que há poder, através do nome de Jesus, de tudo ser transformado. Esse é o papel do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, coisas fantásticas aconteceram no meio do povo de Deus. Versículo 23 do capítulo 4, você vê, né, a igreja agora, cheia do Espírito Santo, começa a orar. E quando eles oram, a Bíblia diz que acontecem coisas tremendas, coisas extraordinárias. E eles declaram através do versículo 23, o doutor Lucas escrevendo para a gente: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. A igreja, ouvindo isto unanimemente, levantaram a voz e disseram: ó Senhor, você que fez o céu, você que fez a terra, você que fez o mar e tudo que há, que disseste por intermédio da boca do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos. Isso é uma oração, gente, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31, você pode ler comigo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e todos com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E através dessa unção que está aqui, que está em nós, olha o que acontece no versículo 32, da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente nenhuma coisa que possuía, tudo porém era em comum, em todos eles, versículo 33, parte C, havia abundante graça. É para isso que você tem o Espírito Santo, é para isso que eu tenho o Espírito Santo dentro de nós, para que a gente possa ajudar as pessoas, para que a gente possa continuar dizendo para as pessoas: há solução para a tua família, há solução para o teu filho, há solução para essa crise que você está vendo mundial, porque enquanto a igreja estiver na terra, a igreja será preservada de toda e qualquer maldição, porque em você, em mim, em nós, habita o Rei dos Reis,
o Rei da abundância, o Rei da plenitude, o Rei que nos sustenta, o Rei que é o nosso pastor, como diz o Salmo 23, e nada há de nos faltar. E a gente precisa crer, porque em nós está a vida. Nós precisamos verbalizar isso. Por isso que é importante que a nossa oração seja essa oração de fé. Essa oração que crê, que traz à existência aquilo que talvez você não esteja vendo. Mas a gente precisa, em nome de Jesus, mostrar que há solução sim. Gente, é que o tempo não dá para a gente refletir em tantas outras passagens no livro de Atos, mas diz a palavra de Deus que o próprio Estevão, cheio do Espírito Santo, está lá em Atos 7,55, sendo apedrejado por Paulo e toda a sua comitiva, quando Paulo ainda não era crente, ali ele era chamado de Saulo. Diz a palavra de Deus que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele, ao invés de orar, lamuriando, reclamando, sentenciando, ele diz outra coisa. Ele diz: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, na tua mão entrego o meu espírito, na tua mão entrego a minha vida. Cuida, Senhor, da tua igreja, cuida do teu povo. Gente, a gente cheio do Espírito Santo e de fé, a gente vai vencer e venceremos, porque essa é a promessa para a igreja do Senhor, que o Consolador estaria para sempre conosco, e Ele estaria glorificando a Jesus. Portanto, você e eu, com o Consolador na nossa vida, nós nunca mais perderemos uma guerra, nós nunca mais perderemos uma batalha. E se porventura você quer testar isso, eu falei semana passada sobre o filme Quarto de Guerra. Coloque o teu joelho diante do Senhor, ou através da sua boca comece a profetizar e a exaltar e a declarar as promessas do Senhor, como fez essa igreja. E eu posso dizer para você: tua história vai mudar, tua vida vai mudar, tuas finanças vão mudar, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. É o Senhor que é aquele que sustenta você, que me sustenta. É o Senhor que nos dá saúde. É o Senhor que cuida dos nossos filhos. É o Senhor que cuida da nossa família. É o Senhor que cuida do nosso casamento. E mais uma vez Ele traz à nossa memória Mateus capítulo 6, versículo 33. Minha igreja, não esqueçam, busque o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Tem uma passagem na Antiga Aliança que me chama muito a atenção. Parece que eu vejo na vida daquela mulher, não está aqui no meu roteiro, mas está lá dentro do livro dos Reis, uma mulher que é interpelada pelo profeta, e o profeta faz uma pergunta para ela: mulher, como estão as coisas? Está tudo bem? Quem já leu essa passagem? E o que ela disse? O que ela disse? Eu não estou ouvindo. O que ela disse? Vai tudo bem. Essa foi a palavra em fé daquela mulher. As coisas estavam indo bem? Não. Mas em momento algum ela verbalizou com a sua boca, dizendo: Senhor, está faltando isso, Senhor, está faltando aquilo, Senhor, está faltando isso, Senhor, Senhor, você me deu esse filho, você fez isso, você fez, agora como é que está a minha vida? Ela fez isso? Não. Ela nos ensina, gente, que o crente da nova aliança ali, a gente vê uma analogia daquele crente que vive as promessas de Deus. Ele tem a convicção de aquele que te chamou é fiel.
Aquele que te chamou e te mantém de pé, Ele tem um propósito e tem uma missão contigo, tem uma história contigo. E se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Se Ele tem você na palma das suas mãos, como diz Ele, e que Ele trabalha por você de dia e de noite, você e eu não temos mais na nova aliança que ficar... Não, pelo contrário, a gente tem que glorificar, a gente tem que adorar, a gente tem que louvar o nome dEle e dizer: Senhor, vai tudo bem, porque com Cristo no meu barco não vai faltar alimento, não vai faltar o sustento, não vai faltar o trabalho, não vai faltar nada, porque o Senhor é o Rei da minha provisão, o Senhor é aquele que cuida da minha vida, e eu vou me posicionar, porque eu sou um crente cheio do Espírito Santo. Ah, igreja, não é por acaso que nós estamos vivendo tudo que a gente está vivendo, é porque Deus está querendo escrever uma história extraordinária através da igreja do século 21. Você pensa que foi fácil a história da igreja de Atos dos Apóstolos? Se você já estudou e você sabe muito bem como foi a história deles, eles eram perseguidos, eles eram maltratados, eles perdiam o emprego porque se aceitavam a Jesus, eram pessoas que perdiam a sua paternidade, a sua maternidade quando aceitavam Jesus. Mas esses homens e essas mulheres, eles tinham convicção no seu espírito de que eles eram agora como novas criaturas, invencíveis. E mesmo se morressem, porque muitos morreram, eles declaravam como Paulo: quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor. Se está vivo é um presente, morrer é um presente maior, porque eu estarei na eternidade vivendo com o meu Senhor. Por isso que a igreja foi tão marcante no início do século. Ali no ano 70, no ano 80. E a gente precisa aprender com os nossos irmãos. O Espírito Santo está nos ensinando hoje, gente, as evidências de que Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não muda. E nós agora, cheios dessa convicção, cheios dessa sabedoria, dessa revelação, precisamos verbalizar, precisamos usar da autoridade que está em nós, usar do poder que o Espírito Santo já deu a você. Você sabia que você tem um dom? Um presente do Espírito Santo? A Bíblia diz: a uns Deus deu o dom de profeta, a outros Deus deu o dom de curar o enfermo, a outro Deus deu o dom de expulsar demônios, a todos Deus deu o dom da grande comissão, a todos, através do Espírito Santo. E nesta manhã eu quero que você saia desse lugar cheio do Espírito, entendendo que você, aonde você pisar a planta dos teus pés, é propriedade do Espírito Santo, é a autoridade do Espírito Santo com você, chegando naquele lugar. Fique de pé. Feche os teus olhos. Estenda as suas mãos assim, numa atitude para receber. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais nécios. Sabeis que outrora, quando eres gentios, sem
ter conhecido a nova aliança, você e eu éramos conduzidos por ídolos mortos, éramos guiados a toda a mentira. Mas hoje, cheios do Espírito Santo, compreendendo aquilo que somos em Deus, não falamos mais guiados por nós mesmos, mas falamos e somos guiados pelo Espírito Santo. Como igreja, nós recebemos nesta manhã os dons do Espírito Santo, porque Deus nos capacitou. Deus te capacitou, mulher, homem, jovem, criança. Ele te dá dons para que você entenda, para que você possa manifestar o Espírito Santo através da sua vida. Ele te dá palavra de sabedoria, você que não tem, você que tem ainda usado a sua boca, emprestado a sua boca para falar besteira para o seu filho, para falar besteira para o seu cônjuge, para falar besteira para o seu vizinho. A Bíblia diz: e o Espírito Santo, versículo 8, me dá sabedoria, a palavra de sabedoria. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, mas eu não tenho conhecimento, eu não consigo criar, eu não consigo avançar, eu não consigo. Eu quero dizer para você: o Espírito Santo te dá inteligência, mulher. O Espírito Santo te dá inteligência, homem. Nesta manhã o Espírito Santo está levantando neste lugar empresárias, empresários, homens prósperos, mulheres prósperos, porque Ele está te soprando conhecimento para você avançar. E quanto mais você receberá, entenda, é para divulgar, é para prosperar, é para semear, é para ser generoso na divulgação do reino de Deus. Diz mais: a outros Ele deu o Espírito, dando o Espírito de cura. Sopra em nós, Espírito Santo. Te queremos, Espírito Santo. Te queremos, Espírito Santo. A outros Ele deu o dom de milagres. Você sabia que a igreja tem poder para levantar mortos? Você sabia que a igreja tem poder para expulsar a AIDS, para expulsar o câncer de um corpo? Você sabia que a igreja tem poder para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados através da unção do Espírito Santo? Esse poder está sobre nós, igreja. A outros Ele deu o espírito de discernimento. A outros Ele deu o espírito. Mas o Espírito Santo é o mesmo para realizar essas coisas na nova aliança. Porque o corpo é um, e todos têm muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Sopra em nós, Espírito Santo. Sopra em nós, Espírito Santo. Você pode orar e dizer: sopra na minha vida, usa as minhas mãos,
usa minha vida, usa-me, 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 usa-me. Espírito Santo, Espírito Santo, você não mudou. Tu és o mesmo. E nós queremos mais e mais da tua plenitude. Mais e mais da tua unção sobre nós, Espírito Santo. Nós queremos nesta manhã de Santa Ceia declarar que temos uma aliança com Cristo, uma aliança inquebrável, uma aliança de vida, de morte, de cruz. Nós queremos nesta manhã declarar, Espírito Santo, que estamos contigo. Nós sabemos que temos um propósito, que temos uma missão, que somos chamados com um objetivo. Portanto, Pai, nós estamos com as nossas mãos estendidas para que o Senhor coloque em cada um de nós os dons que o Senhor tem liberado. Dessa mulher, desse jovem, dessa família, dessa irmã que está em casa, desse homem que está em casa, o teu Espírito, o teu poder, e que Ele possa estender as mãos no seu quarto, que Ele possa estender as mãos sobre a sua família, que Ele possa profetizar aquilo que o Senhor tem para os seus. Que o Senhor possa fazer algo extraordinário na vida dessa pessoa que te clama, que te pede, que entende, que recebe essa ministração no seu espírito, que através dessa oração coisas maravilhosas aconteçam na família desse homem, dessa mulher. Abra, Senhor, portas através da oração desse filho, dessa filha. Traga paz a essa família que está confusa. Traga cura àqueles que estão enfermos. A tua palavra nos diz que nós agora, cheios do Espírito Santo, imporemos as mãos sobre os enfermos. E nesta manhã as nossas mãos estão estendidas numa atitude de receber, Senhor. Nós queremos receber esse poder, nós queremos receber essa unção, nós queremos receber, para que através de nós flua a vida de Deus. Portanto, aliançados contigo estamos nesta manhã. Te pedimos que o teu sangue possa ser derramado sobre nós, que o teu corpo possa, Senhor, ser vivificado através do nosso corpo, que a presença do Espírito Santo seja atuante nas nossas vidas, em o nome de Jesus.